6 de setembro, sábado, vamos fazer um estudo de Romanos, capítulo 5, numa série de estudos do livro de São Paulo aos Romanos. Oremos. Senhor Deus, abençoe esse estudo de Romanos, capítulo 5, que fala-nos da justificação diante de Deus e acesso e paz com Deus para a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua redenção na cruz. Em nome dele, Jesus, Deus Elohim. Amém. Romanos capítulo 5. Nós vimos o capítulo 1 a 4, em que Paulo nos demonstra que todos, gentios e judeus, estão perdidos sem a graça de Cristo e a redenção na cruz, no seu sangue, achando a oferta pacífica que nos deu paz com Deus e acesso pleno e justificação para a vida eterna. Nós que éramos caídos desde Adão, que contou a Matusalém viveu 963 anos, contou a Noé viveu mais de 500 anos, contou a seu filho Sem, seu filho Sem contou a Abraão, que viveu mais de 100 anos, e contou ao seu filho Isaac, ao neto Jacó, Levi, então finalmente veio Moisés. E Moisés já tinha educação de escrita e escreveu. A humanidade já tinha dominado bem a escrita, o pergaminho, o papiro. E nós temos essa palavra hoje traduzida no português, na tradução de Almeida Corrigida Fiel, bastante autêntica do texto grego de cópias do grego massorético, o hebraico massorético e o grego koiné. Então, capítulo 5, nós lemos da palavra de Deus revelada, guardada e preservada para nós hoje, para esse tempo difícil da humanidade, de homens egoístas, homens anticristãos, que oprimem nações inteiras, como o Brasil. Agora o Careca está oprimindo o Brasil, 200 milhões de habitantes, e o Maduro oprimindo lá mais dezenas de milhões de venezuelanos. Porque homens perdidos, homens anticristo, com ideologia comunista, socialista, de filósofos, Karl Marx, comunismo, de universidades europeias, Hegel, e de bandidos como Lenin, Stalin, opressores genocidas como Hitler, e a humanidade encontra-se agora nessa grande dificuldade com essas armas nucleares e essa guerra Israel com o Irã, grupos terroristas, Hezbollah e do narcoterrorismo, das drogas, do Caribe, do Maduro, etc. Todos juntos o mal cresceu muito na Terra. Estamos vendo guerra também na Ucrânia, os comunistas querendo destruir o Ocidente, a cultura judaica cristã, Israel, como disse o presidente Milei, é um testemunho vivo da cultura judaica cristã, e eles querem destruir o Hamas, totalmente o estado da inexistência dos judeus de Israel. Já tentaram Hitler, já tentaram os romanos, mas não conseguiram, porque Deus é fiel às suas promessas, converterá Israel, todo o seu povo, e os cristãos levará para o céu a graça com Jesus Cristo, enxertando o Israel convertido. Assim nos ensina Paulo, nos revela os apóstolos e os profetas, desde Moisés. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz com Deus nos dá toda a herança de filhos adotivos de Deus. O islamismo diz que não existe Deus, não tem filho, né? Também disse Celso. Orígenes escreveu um livro, no terceiro século, contra Celso, que era um tipo de islamismo da época, que dizia que Deus não tinha filho. E aí Orígenes repreende Celso, contra Celso. Temos o seu livro, onde ele faz um desenvolvimento teológico muito interessante. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então Deus já com a sua glória
que é o seu Wi-Fi também, liga nosso coração, nossa mente, o entendimento de toda a revelação bíblica, de toda a história da salvação daqueles que creem. Marcos 16, Jesus fala que aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Então não há muro, não há como escapar do juízo divino do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos estudando o capítulo 5 e exortamos a que os nossos ouvintes se interessem pelo estudo bíblico, pelo curso de teologia, que temos disponibilizado em pendrive para o Grupo Cruz e Força. Quando solicitar, enviaremos R$ 40. O pendrive com 60 gigas, né? 30, 60 gigas, com 178 arquivos de aula em áudio que você pode ouvir quando estiver cozinhando sua comida, né? Quando estiver costurando, quando estiver fazendo uma atividade que permita ouvir música, ouvir áudio, você vai ouvir no seu curso de teologia, 92 aulas, e você vai ganhando expertise, inteligência, e vai ganhando armadura, espada, cinto, sandália, capacete, para enfrentar a batalha, a guerra que nós estamos enfrentando no mundo de hoje, da internet, do domínio das 4 equações de Maxwell. O homem dominou as 4 equações do eletromagnetismo e ele pode transmitir tanto verdades como mentiras, enganos para o mundo inteiro globalizado por essas comunicações das Big Techs. Que o Careca quer cancelar, né, mas não vai conseguir porque tem um poder global muito grande e está sofrendo o nosso pobre Brasil, as nossas indústrias, sanções comerciais e bancárias agora para o Careca. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança. Então é muito comum, né, as pessoas, os jovens, se revoltarem contra nós quando nós aconselhamos a não cremar os seus pais, né, dizendo que nós dizemos, isso não é uma tradição cristã nem bíblica, isso é uma coisa satânica do hinduísmo. O hinduísmo foi vindo por Buda, né? Buda criou esse hinduísmo aí, e ele vem Siddhartha Gautama, e antes de Buda veio os Vedas, né? Lá na Índia. Então aquelas civilizações de pecado, de orgia, de idolatria, de elefante, de animais, de bicho. Nós já vimos no capítulo 1 Paulo condenando tudo isso, porque Deus os entregou a essas abominações, esses enganos espirituais dos anjos caídos, dos demônios. E aí eles cremam lá no rio Hindu os corpos dos seus pais, né? Mas não devemos fazer isso porque isso não é uma tradição cristã. A cidade de Turim está sendo demonstrado que Jesus ressuscitou. Os judeus nunca cremaram os seus corpos, né? Isso era prática romana, pagã, mas nunca foi do cristão nem da nossa civilização ocidental judaico-cristã. Então nós não devemos fazer isso. E quando nós aconselhamos agora algumas jovens, disse que não quer ver nem minha cara, né? Que eu pedi, levei o estudo bíblico, mostrei para ela no velório do seu pai antes dela cremar, mas ela cremou mesmo assim, porque o pai pediu. E aí ela não quer mais nem ver minha cara hoje, né? Então é os jovens que não têm essa experiência da tribulação, de que Deus ele guarda o esqueleto, né, dos cristãos no cemitério e não deixa que a carne e o esqueleto dos cristãos no cemitério seja usado para magia negra, para bruxaria. Isso a gente vê com a nossa experiência que a gente tem com os pastores pentecostais. Uma vez, da igreja quadrangular, esse pastor descreveu isso, quer dizer que o Espírito Santo está guardando os ossos, né, e a carne dos cristãos que são sepultados. E também nós falamos já uma vez que nós temos no nosso sangue, quando mesmo sepultados, nós temos sômates, que são células vivas que permanecem ali com o nosso DNA. Se essas células estão vivas, com o nosso DNA, tem alguma coisa que liga elas à nossa alma, tem alguma comunicação com a nossa alma. Ela envia informações à nossa alma. Porque todo o nosso corpo que tem o nosso DNA, ele está ligado e está está mandando informações toda hora para a nossa alma, né, que habita o nosso corpo. Então, por isso, por essas razões, por essa experiência, que eu aconselho que nós não crememos os nossos pais, né, ou avós. Né? Então, muitas pessoas às vezes ficam chateadas comigo, mas é porque no caso dessa moça, né,
que cremou o seu próprio pai e a mãe também. Quando cremou a mãe, um cunhado meu teve um sonho da mãe dela pedindo para não ser cremada um dia antes da cremação. Então, esse cunhado também não se meteu, né? Porque ele sabe que iria haver reação, assim como houve contra mim, mas eu, por consciência, comuniquei a jovem. Então, teve esse problema e aí ela não quer e agora a família não me convida mais para as festividades de aniversário da família, etc. Ficaram chateada comigo, mas eu gostava muito do pai dela e por amor à alma do pai dela que eu sugeri e fiz esse estudo e entreguei a ela no dia do velório. Mas ela me interpretou mal, ficou indignada comigo e não quer ver nem minha cara. Bom, paciência, eu estou de consciência tranquila. Espero, eu entendo que nesse momento de dor é difícil a gente ser convencida, né? Mesmo por Deus. Mas espero e oro por ela, pela sua alma, pelo seu convencimento, pela graça e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Confiança no Espírito Santo, que é o juiz, está julgando e vive no nosso coração, no nosso espírito. E dá testemunho todo dia, toda hora. E Jesus que nos dá entendimento sobre a sua palavra. E esse caráter nosso vai sendo aperfeiçoado à imagem de Cristo. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Então Jesus está derramando a sua graça, o seu amor no nosso coração diariamente, para que nós possamos entender o que está se passando. Nós estamos aqui, países como a Venezuela, dezenas de milhões, são dominados em décadas por dois malucos lá, chamado Chaves, Hugo Chaves, bolivarianos, e esse Maduro, narcotraficante, vendendo droga aí para os Estados Unidos, e foi agora um barco com 10 traficantes foi morto por um míssil dos Estados Unidos, e ele mandou, então, logo na sequência, o Maduro mandou uns aviões de guerra passar por cima dos aviões dos navios americanos, quer dizer, correndo o risco de entrar numa guerra com os Estados Unidos, né? Então, esses comunistas, socialistas, ateus, anticristãos, né, que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, querem acabar com a igreja, com o cristianismo, estão aí dominando dezenas de milhões de cristãos em poucas décadas. A gente tem que ser vigilante agora, 7 de setembro, amanhã, nós devemos então manifestar como cristão a nossa independência, a nossa liberdade, desses tiranos, desses anticristos que estão aí pelo mundo, hindus, islâmicos, comunistas, destruindo a fé judaica cristã. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que também se disponha a morrer por um justo, por uma pessoa, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de expor sua vida, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, se Deus nos deu a justificação pelo sangue de Cristo, como não nos dará a salvação da sua ira, né? Então, muitos pensam que Deus vai derramar sua ira sobre a igreja, sobre os cristãos. Depois a gente sofrer a ira de Deus aqui, de enxofre, como está no Apocalipse, de fogo, de terremoto, de maremoto, tsunami. E eu até falei que haveria um tsunami no ano 2001, né? Eu gravei, tá lá no YouTube. Em 2001, eu coloquei no YouTube, 2006, eu acho. Tá lá eu falando, Jesus, a voz de Jesus, que haveria tsunami, guerra em Gaza, Jerusalém, e haveria o Armagedon, a guerra mundial que já está se desenhando com a China, a Rússia contra o Ocidente cristão, né? Democrático, mais livre, né? E tá aí, então, a ira de Deus que vai cair sobre o mundo com essas guerras, com essas tragédias naturais, e agora só se fala em tragédias na natureza, né? Enchentes aqui no Rio Grande do Sul e outros tipos de tragédias, inundações, e maremotos, terremotos, né? Furacões, pragas, né? Como essa pandemia de 2020 aí, criada por vírus, né? Lá da China. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então, se agora, quando nós éramos perdidos, né, Deus ainda nos poupou, quanto mais agora, tendo nos tornado amigos de Deus como Abraão, pela fé em Abraão,
pela fé de Abraão, né, nós seremos então salvos por sua vida, pelo seu sangue, pelo arrebatamento, que depois nós faremos estudo só sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode ler de adiantamento também, 2 Tessalonicenses também. E ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Então Jesus Cristo pela cruz, ele acabou a guerra, né? Reconciliou nosso coração com Deus. Nós temos então acesso agora a Deus, acesso a Jerusalém Celeste, a vida eterna com Cristo, com a igreja, representada por uma mulher coroada de 12 estrelas, nas capelas do Rio da Vida, ali borbulhando as águas santificadoras do Espírito Santo, na graça da justiça por Jesus Cristo, livres da morte do primeiro Adão. O segundo Adão, Jesus, nos deu essa salvação pelo seu sangue, redenção dos pecados. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Então, houve necessidade de quê? De que Deus chamasse Israel e desse a lei a Moisés e trouxesse a lei ao mundo. Para quê? Para que o pecado, né, a morte, fosse julgada pela justiça da graça de Deus. E aquele que recebesse a graça de Deus terá a vida eterna no paraíso com a igreja, representada pela mulher coroada com 12 estrelas na cabeça. Nas capelas da santificação do céu, às margens do rio da vida, como canta o cantor Elvis Presley, cantou, né? If you don't see you the side of heaven, I met on that beautiful shore. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo, todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, como sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Então a morte nos atingiu a todos no mundo, né? Então a morte veio, entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Os demônios começaram a dominar essas nações dos anticristos aí. A Venezuela hoje, a China, a Rússia, né? Dominadas por anticristos, que querem ser deuses, querem ser reis, né? Querem viver 140 anos, agora conversando pelo telefone, brincando, dizendo que vão fazer transplante de órgão e vão viver até os 140 anos, etc. E aí, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, o trabalho de Deus foi muito maior de salvar em Cristo Jesus a humanidade que crê na fé de Abraão, na fé do sacrifício de Isaac, seu filho, da circuncisão do Espírito de Paulo. Esse trabalho de Deus é muito maior, como vê no sudário agora, que Jesus Cristo recebeu, segundo o prêmio Nobel de Física, disse que foi em 1.300 graus centígrados, 1.300.000 graus centígrados, que não queimou o linho, para poder imprimir aquela imagem no sudário. Não sei se está certo esse cálculo desse físico, mas de fato está comprovado que houve uma luz que saiu do corpo de Jesus, e o cadáver não pode sair uma luz, né, do corpo de um cadáver, e aquele cadáver estava flutuando, também o cadáver não pode flutuar, e Jesus ressuscitou. Então hoje nós temos a prova inconteste que o sudário de Turim foi a ressurreição de Jesus Cristo crucificado, segundo o Evangelho. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então, para Deus foi muito fácil condenar, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade. Mas olha o trabalho que deu para redimir toda essa humanidade, cada um de nós, na cruz, com o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo nos nossos corações, para nos santificar, nos convencer e nos tirar de toda a desordem do pecado. Pois se pela graça de um só homem a morte reinou por muito desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um homem, único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então isso aí é a jurisprudência
do tribunal de Deus. Um ato de pecado condena todo mundo daquela raça. E um ato de justificação aceito por ele, o Acham, oferta pacífica, aceita por Deus no hebraico, justifica todos os que creem naquele ato. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, nós estamos sendo feitos justos, santificados pelo Espírito Santo, no nosso coração. Devemos não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para otorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, as pessoas ficam furiosas, porque a lei e a verdade do Evangelho está sendo divulgada, está chegando na cara delas, e elas não querem ver nem a nossa cara mais. Quando nós falamos muitas vezes, não é o caso daquele caso que eu contei, né? Mas muitas outras pessoas dizem para nós assim, deixa minha alma ir para o inferno, que não tenho alma, ou não existe inferno. As pessoas brincam com o destino, com o juízo da condenação de Deus, né? Mas Deus tem direito de julgar suas criaturas. Muito mais do que esses tribunais que estão aí usando a justiça para impor seu domínio, né, suas perversões pessoais, passionais, sobre milhões de pessoas e famílias no mundo como nós assistimos hoje, tristemente. No Brasil, Venezuela, Cuba, Nicarágua, tem uma dinastia familiar, segundo Mike Rubio, que é o chefe de Estado dos Estados Unidos, que é lá de Cuba, conhece aquela região. Então tem famílias que criam verdadeiras dinastias sobre a vida de milhões de famílias, né? Com mentiras e terror das Forças Armadas, da polícia, da inteligência secreta, da censura, etc. E essa é a condição triste do mundo que Jesus nos resgatará completamente quando vier arrebatar a sua igreja, enxertar Israel no tronco de Davi e reinar sobre todas as nações no Monte das Oliveiras, lá em Sião, no tempo de Ezequiel, que durará 1000 anos antes do juízo final, e condenação de todos os demônios no lago de fogo, com o falso profeta e o anticristo, a besta. Então esse foi o estudo do Romanos capítulo 5, da nossa série de estudos do livro de Romanos de São Paulo. Esse foi o Alfa, oferecimento do Mistério da Igreja Eterna em Nosso Senhor Jesus Cristo. Localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz, Força e Fé também. Se gostar, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Com 50 inscrições nós vamos fazer live ao vivo. E fique com a nossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus, a compaixão, as misericórdias seja sobre ti, em nome de Jesus, sobre toda a tua família, te dê a paz, te dê a piedade, a tranquilidade. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade. Se falou, Alf, dê um glorioso like para nós. Comente. Amém.